E aí galera, Almanac Científico na área, sou o professor Mauro Henrique e nós vamos comentar hoje um assunto muito presente em provas de vestibulares e no Enem: metais de sacrifício. Roda a vinheta! Pois é galera, então vamos começar aqui falando sobre os metais de sacrifício, que também é um processo conhecido como processo de proteção catódica. Como eu havia falado, o processo de proteção catódica, também utilizando os metais de sacrifício, eles funcionam como uma espécie de proteção a alguma estrutura metálica a qual eu queira realmente evitar que ela sofra o processo de corrosão. E corrosão na eletroquímica nós lembramos muito de quem? Dos processos de oxidação, processo de perda de elétron. Então vamos lá, eu estou exemplificando aqui uma latinha de refrigerante. Certo? É uma latinha de refrigerante que normalmente ela é composta por alumínio, e aquele lacre ao qual você abre a latinha de refrigerante é composto por uma liga que apresenta um alto teor de magnésio. Por que a liga do lacre é diferente da latinha do alumínio? Vejam só, a funcionalidade do magnésio em contato com a latinha de alumínio é justamente que o magnésio ele age como um metal de sacrifício, fazendo com que a latinha ela possa, no processo de reciclagem, apresentar um maior rendimento, tá certo, neste processo. Como é que a gente explica isso pelo metal de sacrifício? Vejam o que eu tenho aqui: reações de redução, tanto para o magnésio quanto para o alumínio. Se eu comparo os potenciais de redução de magnésio e alumínio, obviamente eu estou vendo, tá certo, que o potencial de redução do alumínio ele é maior do que o potencial de redução do magnésio. O que é que isso quer dizer, professor? Se o magnésio apresenta um menor potencial de redução que o alumínio, ele vai apresentar consequentemente um maior potencial de oxidação. Ora, então se o magnésio apresenta um maior potencial de oxidação, ele vai tender a sofrer o quê? Oxidação preferencialmente quando estiver em contato com o alumínio. Consequentemente, a latinha de alumínio ela vai sofrer um processo de redução, enquanto o magnésio sofrerá oxidação, a latinha de alumínio sofrerá redução. E vamos lembrar daquela dica importante, o CRAL. Quem sofre redução será o cátodo da nossa associação. Quem sofre oxidação será o ânodo. Ah, professor, então por isso que eu tenho aqui o alumínio como o metal que está sendo protegido, por isso que eu chamo de proteção catódica, porque no meu cátodo eu terei o metal que estará sendo protegido do processo de oxidação. Então lembrem-se, o metal de sacrifício ele age, tá certo, protegendo um metal de interesse. No caso da latinha do refrigerante, o lacre tem a função de oxidar preferencialmente a estrutura da latinha de alumínio. Então nós temos que o magnésio possui maior potencial de oxidação, portanto, oxidará, que o alumínio, então, portanto, o magnésio funciona como um metal de sacrifício. A proteção catódica é exemplificada pela seguinte questão que nós vamos resolver do Enem 2012. Vejam só a questão. Então vamos à questão, galera, aí. Enem 2012. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois, ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Voltando para a questão, gente, então, vamos aqui ao comando. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento de sua reciclagem. Ora, gente, como nós podemos perceber,
O alumínio, ele possui um potencial de menos 1,66 volts. O magnésio, ao qual o lacre da latinha é composto, possui o menor potencial de redução, consequentemente o maior potencial de oxidação. Então vejam, nós temos que procurar dentre os metais dessa tabela outros metais que venham a substituir o magnésio. E quem seriam esses metais? Seria o cobre, o zinco, o potássio, o lítio. Pelo que nós estamos observando, o potássio possui potencial de redução de menos 2,93 volts. E o lítio possui potencial de menos 3,05 volts. O que quer dizer que os potenciais de oxidação desses dois metais seriam maiores do que o potencial de oxidação do magnésio. Consequentemente, a questão ela fica respondida justamente pelo item E. Os metais aos quais eu substituiria seriam somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Consequentemente, se os seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio, os de oxidação serão o quê? Maiores do que o do alumínio. Consequentemente, nós conseguimos substituir o magnésio, essa liga na qual tem o maior teor de magnésio, por lítio e potássio. Então, a resposta dessa nossa questão fica sendo o item E, escola. Tranquilo? Então, gente, para que nós possamos ilustrar um pouco aqui esse processo da proteção catódica dos metais de sacrifício, nós vamos fazer um experimento, tá certo? Que vai comprovar a existência dessa proteção catódica. Aqui nós temos nessa plaquinha sal de cozinha, 2 becquerels de 250 ml contendo água, 2 palhas de aço, uma palha de aço está enrolada no papel alumínio e outra palha de aço enrolada no papel alumínio. Qual a ideia deste experimento? Eu vou colocar ao mesmo tempo as 2 palhas de aço, tanto aqui não está enrolada quanto aqui está enrolada, dentro da água com sal, e nós vamos esperar até algumas horas e perceber o que acontece com as soluções. Então vamos lá, vamos colocar o sal de cozinha, nos becquerels, que vai funcionar, essa solução formada, ela funcionará como uma solução eletrolítica, uma solução condutora. Você mexe para dissolver o sal. Então a solução eletrolítica ela vai permitir que os processos de oxidação e redução aconteçam mais rapidamente. E nós vamos colocar ao mesmo tempo tanto a palha de aço que está enrolada no papel alumínio, no caso eu estou fazendo uma associação entre 2 metais diferentes, e uma esponja de aço sem o papel alumínio. Percebam que a esponja de aço por baixo, que está enrolada no papel alumínio, por baixo ela está em contato com a solução salina. E essa está diretamente em contato com a solução salina. Vamos ver o que acontece. A few moments later. Gente, como nós podemos perceber, após algumas horas, vejam a diferença entre as 2 associações que nós fizemos. O primeiro becker, nós tínhamos colocado apenas a esponja de aço em contato com a água com sal, no caso com salmoura, e no outro a gente colocou mais ou menos a mesma quantidade de sal, formando também uma salmoura, porém a esponja de aço ela está enrolada no papel alumínio, certo? O que evidencia, vejam só, nesse primeiro becker nós percebemos a formação de uma coloração alaranjada. Esse alaranjado é justamente o ferrugem que é formado no processo de oxidação do ferro em contato com a água salgada. Consequentemente, nós percebemos que esse recipiente que contém apenas a esponja de aço, o ferro sofreu uma oxidação grande. E quando nós comparamos com a esponja de aço presente no outro becker, a solução ela está praticamente da mesma cor, porque o alumínio
sofreu oxidação prioritariamente ao ferro presente na esponja de aço, certo? Então, para que nós possamos compreender este fenômeno, vamos aqui para o quadro. Então, gente, explicando aqui um pouco o fenômeno do ponto de vista reacional, vejamos que a reação de redução do ferro tem um potencial de redução de menos 0,036 volts, enquanto a redução do alumínio apresenta um potencial de redução de menos 1,66 volts. Como percebemos, o potencial de redução do ferro ele é maior do que o potencial de redução do alumínio. Consequentemente, se o alumínio possui um menor potencial de redução, ele possuirá o quê? Um maior potencial de oxidação. Consequentemente, nós percebemos aqui que não há formação da solução alaranjada, pois o alumínio ele está agindo como um metal de sacrifício. Em contato com o ferro e a solução salina, ele é quem está oxidando. Em contraponto, na solução salina, onde eu tenho apenas a esponja de aço, nós percebemos essa coloração turva, que é justamente o óxido de ferro sendo formado. Ou seja, o ferro ele está sofrendo um processo de corrosão acelerado, como a gente pode perceber quando eu tenho uma solução concentrada do sal de cozinha. Portanto, quem está agindo como metal de sacrifício no nosso experimento? O alumínio, pois o alumínio ele possui um menor potencial de redução, consequentemente maior potencial de oxidação. Ok, galera? Deu para entender? Espero que sim. E é isso aí, galera. Espero ter nos ajudado. Agradeço aqui o meu amigo Pedro e também Lucas Simeão pelo convite. Sempre que puder, estarei aqui presente tentando trazer um pouco mais de química e ao mesmo tempo ajudá-los nesses assuntos tão importantes de Enem e de vestibulares tradicionais. Fica aqui o meu abraço, um grande beijo e até a próxima. Foi? E aí, galerinha? Almanac Científico na área. Na área, sou o professor Mauro Henrique e hoje nós vamos trazer um tema extremamente... que travado! Galera, então galera, isso! Valeu!